E ali, quando eu cheguei na frente daqueles portões imensos, aonde aqueles caminhões chegavam, jogavam aqueles corpos para dentro, aonde eu vi aquele demônio muito gordo sentado naquela porta, como se fosse uma recepção. Ele tinha um certo tipo de mesa ali, tudo muito feio, escuro, tudo muito assim, eu sentia muito, o lugar muito sujo, muita sujeira, uma sujeira assim extrema, como se as paredes daquele lugar, o local onde se pisava, né? Claro que ali é tudo espiritual, mas sentia muita sujeira, uma sujeira assim de muito, muito tempo, muito, muito pior que uma sujeira aqui da terra. E aquele demônio muito gordo, obeso, gigantesco, da onde saía dele mangueiras de arguilha, saía cigarro de maconha, e ele tinha ali vários olhos, várias bocas, cada boca um tipo de cigarro, maconha, narguilé e o cigarro normal, aquele cigarro que as pessoas geralmente fumam, né? Fumam muito tempo, porque realmente é um vício, realmente os vícios são espirituais. Ali a minha alma já começou a se desesperar, porque outrora, quando eu estava no mundo, eu servia a Satanás, né, que é o príncipe desse mundo. Então, aquele que faz a vontade do inimigo, ele é escravo do inimigo, sim. Eu comecei a me desesperar, porque eu estava consciente, então eu lembrei que eu fazia o uso de arguilha, né, que eu fumava, e que em algumas ocasiões também fiz uso do cigarro da maconha. Então eu comecei um sentimento de desespero, de arrependimento, mas aquele que estava comigo me confortava, me lembrava que eu já estava com ele, eu já estava servindo a ele, graças a Deus. E ali comecei a me sentir muito angustiada, e eu queria muito sair daquele lugar, mas a minha visão também corria naquele lugar. Eu queria saber, de certa forma, curiosidade do que estava naquele lugar. Não é um lugar que eu possa dizer que tenha 4 paredes, é uma dimensão, é estar em alguma dimensão, que o sentimento é de depressão, algo que está muito abaixo, muito escondido, muito desprezado, algo que está lançado ali no esquecimento, algo assim desprezível a Deus, muito desprezível, muito desprezível. Então, você que está ouvindo esse testemunho de arrebatamento, que você possa prestar atenção, que a sua alma tem muito, muito, muito valor, e foi por causa disso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas se a tua alma, meu irmão, chegar naquele lugar, você terá um desprezo eterno, eterno. Ele não vai ouvir e muito jamais responder o clamor. E lá dentro, muitos estão arrependidos, clamando, mas já não é mais tempo. Então, que nós possamos fazer enquanto é tempo. Naquele lugar eu comecei a ver uma fábrica, onde se passava várias esteiras, como se fosse um frigorífico. Quem já trabalhou em frigorífico entende. Aquelas esteiras vai passando e vai vindo os pedaços de carne, aonde tem que ser feito os cortes. Era a mesma coisa que um frigorífico, só que quem trabalhava ali nos cortes eram demônios. Demônios em formas masculinas, com um corpo muito musculoso, tenebroso, os olhos arregalados, todo vermelho, os olhos, alto, grande, forte, e não tinha uma espécie de roupa, era um couro muito grosso que cobria o corpo, algo muito tenebroso. Não só o que a gente vê é tenebroso, mas o sentimento. Por isso que eu torno a repetir, a pior coisa que existe no inferno, naquele lugar de tormento, naquele lugar eterno, tem teologia, né, que explica que inferno é uma coisa e depois tem um tormento eterno, mas enfim, resumindo, para os irmãos entender, aquele lugar de sofrimento para as almas que perdem a sua salvação, o pior não é o que vemos, mas o pior é o sentimento, a consciência
Então, quem perder a sua salvação até o presente momento agora, chamado hoje, chamado agora, e descer aquele lugar, ou ficar em algum lugar, como explica alguma teologia, e depois ir para um tormento eterno, enfim, cada um tem o seu entendimento sobre isso, mas enfim, o tormento é eterno, e a pior coisa que tem naquele lugar, meus irmãos, é a consciência. Eu estava ali em plena consciência, me sentindo desesperada, um sentimento de acordar rapidamente, fazer um novo concerto com o Senhor. Eu senti uma vontade de chorar muito grande. Enquanto eu conto esse testemunho aqui para você nesta manhã, eu sinto uma vontade de chorar novamente, de me arrepender novamente, porque a consciência é plena, a consciência não morre dentro daquele lugar. Então, naquelas esteiras, eu vi na época, no ano de 2018, aquelas calças jeans masculina e feminina passava naquelas esteiras inteira. Só que quando passava da frente de um demônio, ele com as suas garras arranhava e rasgava aquelas calças. Também vi uma roupa que na época não tinha sido lançada, eu nunca tinha visto até então, eu também não tinha rede social. Eu estava em grande intimidade com Deus, então não tinha uso do telefone, nem telefone eu tinha na época. Eu orava e jejuava e fazia monte praticamente todos os dias naquele ano. Então eu não sabia o que o mundo estava vestindo, porque eu também não saía de casa. É parte de outro testemunho, né? Na época eu tinha leucemia, eu tinha pouco tempo de vida, mas o Senhor curou para a glória de Deus. Então eu estava ali pela medicina, determinada a morrer, mas estava buscando ao Senhor para que eu pudesse ter salvação da minha alma, e Ele teve graça e misericórdia da minha vida e me curou. Então eu não sabia o que o mundo estava vestindo, eu sabia que já tinha essas calças que eram rasgadas, só que a calça que Deus me mostrou nessa visão, desse arrebatamento, elas eram muito rasgadas. Então depois, mais para frente, eu entendi, porque depois lançaram a moda que as calças, ela veio praticamente toda rasgada, do começo ao fim. E então eu me lembrei do que Deus tinha mostrado, que aquelas calças passavam e aquelas garras dos demônios rasgava toda aquela calça. Aleluias, glória a Deus. Claro que as coisas espirituais, meus irmãos, é para aqueles que crêem. Talvez alguém vai ouvir e vai dizer que não acredita, mas eu estou relatando aqui o que Deus me mostrou. Não sou de contar em igrejas, não gosto de trazer por causa da grande dúvida. Mas aquilo que eu vi, graças a Deus, que possa edificar a sua vida, que você que tiver dúvida, que você possa entrar em jejum, oração, campanha, consagração, sair do telefone, sair das redes sociais e pedir ao Senhor se é verdade e pedir para que o Senhor venha te mostrar. O meu maior desejo nessa manhã, meus irmãos, é que Deus abra a visão de muitas e muitas pessoas para que possam ver. Também vi naquela visão, na época eu não sabia, hoje se chama cropped. Eu vi que vinha uma camiseta inteira na esteira. E quando chegava na frente do demônio, ele cortava só a parte de cima, onde só tampa aqui, né, a parte do seio. Ele cortava pela metade, algumas ele cortava as mangas, e eu vi que ele colocava luz de LED na camisa, naquele cropped, né, que eu não sabia o que era. E um ano depois, se eu não me engano, ou no final daquele ano, eu também pude ver uma cantora chamada Anitta, que ela lançou um cropped que tinha essa luz de LED. Na hora que eu vi, eu me assustei, porque era exatamente a mesma cor, o mesmo modelo, o mesmo jeito que eu vi nessa visão. Então existe sim a moda, como alguns modistas, né, que se converteram, que dizem que a moda desse século é guiada sim por demônios. Então também pude ter essa experiência da parte do Senhor.